Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse nosso vídeo, que é mais um bate-papo, né? Algo bem descontraído, como é típico aqui do nosso canal, assim como papo de jornalistas, essas análises que a gente faz. Então vai ser um bate-papo semanal por enquanto. Eu quero muito a sua opinião, você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube. Tempo, duração, horário, os assuntos, né? O que a gente pode colocar que seja realmente mais útil e atraente para você. Nosso canal, como eu já falei, tem essa característica de bater papo. Então eu vou dar um panoramazinho do que foi a semana passada, segunda-feira. Vou botar até aqui no silencioso aqui do nosso computador. Para que a gente possa falar do que está rolou na semana passada e qual a nossa perspectiva para essa semana também. Tá? Vou falar aqui de alguns parceiros, né, que estão aqui com a gente. O CarPlace, do meu amigo Fábio Trindade, é um dos sites que eu mais gosto de automóveis, onde eu busco muita informação e é muito legal. Ele tem também o CarPlace na TV, você pode procurar no YouTube. Se você acessar o CarPlace, se você gosta de carro, com certeza já acessou, mas ele tem um link no site que fala sobre o CarPlace TV. Então você pode acessar os vídeos. O Fábio faz uns comentários bem bacanas também, mais curtinhos. Eu quero que você me ajude também a gente achar o formato de tempo desse vídeo, quanto que ele vai durar. Se é pouco, pô, Paulo, fala pouquinho, rapidinho, ou faz esse boletim mais longo, descontraído, né, que você pode assistir com calma. Desculpa, estou um pouquinho meio recuperando de uma gripe ainda. Então, destaque hoje do CarPlace: Fiat Mobi terá preços a partir de R$ 28.990. O lançamento do Mobi, eu estou viajando para São Paulo amanhã. A Sheila está indo hoje para o lançamento do HB20 1.0 Turbo. E na terça-feira eu viajo para o evento do Fiat Mobi. Aí eu vou trazer mais detalhes para você. O CarPlace fez um teste aqui muito interessante. Uma dúvida que veio martelando na minha cabeça também, com essa questão de caber mais combustível no tanque dos carros. Já tive alguns problemas aqui e eu assisti um vídeo bem interessante, né? E ele está mostrando aqui que cabe sim mais combustível do que o fabricante declara. Eu pedi até hoje para a Renault, meu amigo Marcelo Constantino ainda não conseguiu me responder, quanto efetivamente cabe dentro de um tanque de um Renault Duster. Está com problema aqui na cidade também sobre isso. Eu queria saber e até agora eu não consegui saber. E por que se cabe? Ele fez um teste aqui que num Sandero que cabe 50 litros, declarado no manual do fabricante, e entrou 63 litros, se eu não me engano. 13 litros a mais. Por que a Renault está perdendo em declarar autonomia? Isso causa uma confusão lascada para quem está abastecendo. Porque se eu vou num posto e abasteço, eu vou confiar no manual. E aí chega lá e entra 10, 13, 15 litros a mais. Claro que eu vou desconfiar do posto. Às vezes o posto está pagando um pato que não é dele. Tá? Então eu queria que realmente isso fosse levado muito a sério, porque tem causado muito problema. Fala também aqui do Ford Ka 2017, com nova versão e conteúdo extra, mas com preço mais alto também, claro. A gente sempre acaba pagando a conta, né? Mas dá uma olhadinha aí no CarPlace, eu acho interessante. Tá? É um site bacana que dá para você tirar muita informação. Eu vou comentar também o nosso canal do YouTube. Um dos objetivos aqui é a gente estar comentando com vocês o que vocês escrevem no nosso canal e algumas dúvidas que às vezes a gente não dá para escrever muito aqui, fica muito técnico. Então eu vou dar a minha opinião. Vou começar aqui pelo vídeo mais recente que a gente colocou, foi a avaliação da Fiat Toro. Fiz uma viagem muito bacana com toda a família a bordo. Eu, Sheila, Pedro, Gustavo. Então a gente foi para um lugar aqui perto de Campo Grande, chamado Serra de Maracaju, ali, Estrada Parque de Piraputanga, muito bonito. Se você está nos assistindo aqui na nossa região, vale a pena você conhecer. Um passeio super fácil, você faz com qualquer carro, não tem nada né? A gente levou a Toro. Em alguns momentos eu forcei a barra ali para pegar um trechinho mais pesado, mas a gente não testou ela no off-road pesado. Quanto a Toro, eu achei o carro realmente muito bonito. Ele tem um aspecto muito legal, visualmente falando. A Toro realmente é show, como a Sheila falou, ela quebra paradigmas. O que é quebrar paradigmas? Ela foge do que é convencional, daquilo que a gente já está acostumado. Então, ela não se parece com nenhuma picape, com nenhum carro da Fiat, né? Por dentro, como está na matéria, ela lembra assim o Renegade. Aliás, ela é o Renegade por dentro, com os pequenos, sem aqueles detalhezinhos que tem na Jeep.
mas é um carro legal. O espaço na frente é bom, atrás eu gostei mais do espaço do Renegade, eu acho que na Toro é um pouquinho mais espremido, eu não tenho os dados certinhos, mas essa é a impressão. Eu não estou falando e não vou falar de coisa muito técnica, tá? Porque eu não tenho laboratório, não tenho medição, não tenho como aferir consumo exato, velocidade, aceleração, isso eu não tenho como fazer. Então, esses dados são os do fabricante, mas o que a gente quer passar é a nossa impressão. Dirigir ela é muito legal, o câmbio é muito bom, o motor acelera forte. Como a Sheila disse, ela é fácil de manobrar, é uma picape que ela é fácil de manobrar. Então você consegue ir no mercado, estacionar facilmente. Não é o caso das picapes médias que são maiores. Ele padece pelo preço. A versão, até tem um questionamento aqui, que eu falei na matéria que o carro bate em 140 mil. Na verdade, ele chega a 136 mil e pouco, ele totalmente equipado, né? Então, duas pessoas aqui falaram do preço, pô, mas 140 mil não consegui, mas chega assim, viu? Acho que é Damião, deve ser Damião da New Holland Tractor. Chega assim a quase 140 mil e daqui a pouco vai ter reajuste, já teve um reajuste agora. Então, é um carro na versão mais top, luxuosa, aquela que quase ninguém vai comprar, porque essa tem tudo, né? Como eu sempre falo aqui no Pantanal, vou até parar de falar isso, não vai ficar repetitivo, traia de patrão. Eu não achei ela uma picape muito robusta, eu acho que tem muito detalhe de plástico nela. Se for usar para o pau mesmo, eu acho que não é o caso. Eu tenho uso severo. Para picape, eu acho que não é o carro. Assim como o Renegade também não é um off-road puro. Você quer fazer um off-road pesado, vai com um Wrangler ou com outro carro. Compra um Defender usado, qualquer outra coisa. Mas não é um carro assim que aguenta muito. Eu acho. Né? A gente precisa ver como é que vai estar daqui a um tempo essas Toros que estão andando por aí. Né? Aqui eu peguei, claro, muito novinha. O Top Speed tinha testado o carro antes e ela sobreviveu! Tô brincando, é que a galera do Top Speed, também nossos parceiros, amigos aqui de Campo Grande, você com certeza já deve ter visto esse canal. E se não viu, veja, porque é muito legal. É uma forma diferente de falar de carro, eles têm o formato deles, são mais jovens, né? Então eles têm uma outra pegada. Eu já faço a coisa mais comedida, eu acho, né? E foi realmente um carro muito legal, tá? Então essa aí é o comentário da Toro. Eu acho que é uma picape que você tem aí eu preciso levar alguma coisa na caçamba. Tá bom, legal, ela cumpre a finalidade. Pode levar até 1 tonelada de carga na versão a diesel, tá? 4x4, bem bacana. Tem a Oroch menor e mais em conta também. Mas a Oroch, assim, o que eu acho que faltou na Oroch, principalmente no seu lançamento, foi a Renault colocar as versões que precisam. Câmbio automático 4x4, tinha dado uma outra pegada, né? E também uma versão bem basicona para trabalho, né? Agora lançaram parece que já lançaram, vão lançar uma versão desse tipo, bem mais em conta, que acho que isso realmente pede, tá? Então essa foram os comentários sobre a Fiat Toro. Agora, só um outro detalhe, se você quer uma picape, eu quero um carro para viajar com a família, pensa bem, picape, eu já viajei de picape com a família, pode não ser muito legal. Por exemplo, você está na estrada, vou parar para almoçar, tem um shopping aqui numa cidadezinha, eu vou parar aqui para dar uma relaxada. Pô, a tua bagagem está lá na caçamba, e aí? Vai ter que pegar a bagagem toda e botar para dentro do carro? É uma capota marítima, qualquer estilete abre aquilo dali e você fica sem nada. Então a picape realmente ela tem que ter o seu uso. Eu acho que cada carro tem que ter seu uso, né? Assim como quem compra um 4x4, um carro a diesel, tudo tem o seu uso, tá bom? Outra matéria que a gente fez agora durante a semana, eu tive no lançamento da Ford Ranger, lá na Argentina, ali numa cidadezinha da fronteira com o Brasil, em Puerto Iguaçu, próximo a Foz do Iguaçu, um hotel muito bacana que a gente ficou. Foi um teste muito bom da Ford. A Ford que tem investido muito em blogueiros. Mais de 30% dos convidados da Ford hoje não são jornalistas especializados nos lançamentos de carros. São blogueiros. E blogueiros que escrevem sobre temas que não tem, aparentemente não tem nada a ver com carro. Tá? Escrevem sobre moda, culinária, um monte de coisa. E estão lá. Estão fazendo o trabalho. A Ford tem valorizado muito isso. É a nossa internet crescendo. Tá? A Ford Ranger... eu fiz 2 videozinhos curtos dela e já tem bastante acesso. Eu achei muito legal, tá? A picape eu gostei demais dela. A primeira impressão que eu tive é que ela pula, vou falar aqui a concorrente direta que até a própria Ford colocou,
e é a líder do mercado no segmento das picapes médias, só perde para a estrada no segmento de picapes, que é a Toyota Hilux. Toyota Hilux é mais cara, e a impressão que eu tive, testamos há pouco tempo uma Hilux aqui em Campo Grande, viajei com ela para o Pantanal e tal, é que a Hilux ela pula mais no asfalto. Então a Hilux, eu até estava comentando, ela chegou a me dar desconforto nas costas. O nosso asfalto aqui é péssimo, é péssimo. Quando tem um buraco, o cara vai lá, remenda. Quando remenda o buraco, e deixa um calombo. Então a gente troca buraco por calombo. E aí o que acontece? Você está sempre quicando dentro do carro. E uma picape, como a Hilux, que é uma picape robusta, rapaz, você chega... Tem hora que você pega um asfalto ruim, é complicado. Então a Hilux é uma picape muito robusta, bonita, né? Eu acho assim... Eu acho até que ela perdeu um pouco do seu DNA com essa nova versão. Me desculpem aí os mais moderninhos, mas os puristas vão me entender. Quando a Toyota trocou tração por alavanca, por tração eletrônica, teve muitos amigos que falaram: Paulo, mas será que isso aqui resolve? Será que vai dar conta? Será que vai dar certo? No Pantanal, quem usa a picape com severidade aqui, a gente usa. Não é diferente de um mercado como São Paulo, como o Nordeste, onde a picape é usada muito para o lazer, né, ou para ir para uma praia, alguma coisa lá no Nordeste. Aqui o pessoal usa realmente para uso severo, né, para carregar muita coisa. Então isso eu não sei, a gente tem que ver o questionamento que me fizeram. Tá? O Thiago foi maldoso aqui, falou: para quem não pode comprar uma Hilux, o jeito é comprar uma Ranger. Thiago, tem que testar os dois carros, tem que olhar. Tá? A Ranger, meu filho, o Pedro, falou assim para mim: pai, essa picape tem cara de picape, a Hilux tem cara de carro de passeio. Né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho também que a Ranger ela tem uma linha mais, como eu falei no vídeo, mais americanizada, meio F-150, aquelas picaponas da Ford, né? Então ela ficou uma picape robusta. E deve estar vindo aí uma versão inédita, tá? Eu olhei aqui na internet, a F-150, a Ranger Raptor. Já pensou que legal? Lá nos Estados Unidos tem a F-150 Raptor, que é muito bacana, uma picapona esportiva. E eles estão querendo fazer uma Ranger Raptor. Eu dei até ideia para o pessoal de marketing, né, para a Kátia, que fez o teste com a gente, da Ford, da gente fazer uma... Em vez de ficar... A Mitsubishi lança versão surfista, versão não sei o quê. Mas onde é que vem de picape? É de picape aqui do Centro-Oeste, meu amigo. Então fazer uma versão Ranger Cerrado, por exemplo, né, com itens que sejam realmente úteis. Um Santo Antônio mais robusto, mais gancho de carga, né, um rack de teto realmente com barras que funcionem, um pneu bacana, né, uma capa, uma forração no piso mais legal. Fica a dica aí, em vez de ficar fazendo picape para surfista, faz uma picape para o trabalhador. Pô. Uma picape pode ser até em cima da versão a XLS, que é a versão de entrada, que já é muito bacana, muito bem equipada, mas fazer uma picape realmente legal, funcional e que não custe muito. Né? 4x4 a diesel já tem essa versão, então é legal. Eu vou falando da Ranger e vou respondendo aqui umas perguntas, né? A frente ficou muito bonita, o DNU falou aqui também, gostei também. O banco traseiro, eu viajei no banco traseiro e o que está acontecendo hoje com os carros? Você ganha um conforto na versão Limited e na XLT, você tem aquele descansa-braços no meio do banco traseiro. Você abaixa, tem um porta-copo bonitinho e bacana. Pô, beleza, mas quem viaja ali no banco do meio... Né? Se você colocar 3 no banco traseiro, cara, ele vai ficar ali com as costas um pouquinho para frente, porque aquele negócio realmente é mais duro, então você não vai viajar tão confortável. Além do que no meio dessa picape você ainda tem, não é um grande ressalto, mas você tem o ressalto ali do túnel, onde passa o diferencial traseiro, tá? O diferencial que vai por eixo traseiro. Então realmente você perde em conforto quando você tem esse acessório. A XLS, que é a mais simples, é a única que o banco é inteirão, né? Seria mais confortável para 3 pessoas. O Gustavo, meu outro filho, quando a gente viajou com a Toro, ele andou muito no banco do meio, né? Aqui na estrada a gente saía com a sogra, tudo, e ele acabava indo no banco do meio, é o menor, nem é tão menor assim, tá maior do que a Sheila já. E ele sempre reclamou porque, pô, pai, eu fico... Aí ele deu uma declaração muito importante da Toro, ele falou assim, tá na matéria: pai, aqui atrás esse carro é para 2. Se botar um terceiro aqui, ele vai ficar apertado. E tem razão. Ele falou também que o banco é um pouquinho mais inclinado para frente, mas o espaço no banco traseiro é bom. Para quem vai nas laterais ali, é muito bom. Tá? Gostei muito. Eu falei também na matéria que o carro não tem chave presencial e nem a saída de ar no banco traseiro.
E não tem também a regulagem de profundidade do volante. Eu gosto de dirigir com a perna mais esticada e o volante um pouco mais na mão, né? Quando você não tem esse artifício de regulagem de profundidade, aí você fica mais... Eu não fico adequado como eu gostaria de ficar ao volante do carro. Então eu achei que faltou a regulagem de profundidade, embora o banco regule em tudo que é sentido, na XLT elétrico, muito bacana, mas eu acho que eu podia ter esse mimo, assim como também a saída de ar no banco traseiro, tá? Aí o 53 Brasil aqui, ele falou um negócio muito legal, né? Que as picapes estão perdendo a sua essência, vou resumir a resposta dele, que as picapes estão perdendo a sua essência de picape, estão ficando mais carros de luxo do que picapes. Aí ele faz aqui uma alusão, ele fala assim, enfim, aqui na roça ainda tem F1000 Rural e muita Toyota Bandeirante rodando firme e Fusca, então nem se fale, na roça tem Fusquinha mesmo, Fusquinha é um carro valente, né? Aí o que ele está falando? Que a gente realmente perdeu um pouco essa coisa de você ter muito equipamento e você se afastou um pouco, porque as picapes, principalmente as cabines duplas, elas ficaram muito para família, para carro de passeio, né? Carro de luxo, carros muito caros. A picape antes ela era derivada de caminhão, então ela tinha essa coisa meio de caminhão. Hoje elas são derivadas dos automóveis, dos sedãs, assim, derivadas na sua essência, não de plataforma nem nada. Você vê a Hilux e o Corolla, quanta semelhança, né? Então eles têm muito em comum assim em termos de conforto e perde um pouco essa rusticidade, tá bom? O Tiaguinho Santos também está pedindo para eu fazer um review na versão manual. Deixa eu explicar como é que funciona para vocês entenderem. Quando a gente vai no evento, esse evento, por exemplo, ele foi muito focado na Limited automática, a versão mais top. Tinha algumas XLT e algumas XLS. A XLS, infelizmente, eu não consegui andar, né? Porque às vezes é muito corrido o teste, a gente tem que filmar, fazer muita coisa e não dá tempo. Depois eu vou na concessionária, também me gerou essa curiosidade de testar as outras versões, o motor flex e o outro motor a diesel. Tem o 3.2 e o outro motor, o mais fraco, de 160 cavalos. 160, 170, eu vou botar aqui direitinho, é muita informação também. Eu vou botar aqui na tela os tipos de motor, que como eu falei, eu vou me ater mais ao que eu usei do carro, o que eu achei usando o carro, tá? Eu acho até que isso de repente é mais legal para você, porque informação técnica a gente tem muita, né? Então eu acho que é legal que a gente realmente tenha essa coisa de você ter a nossa impressão. A gente acaba dirigindo todos os carros, tá? Eu vou ler alguns outros comentários aqui. Aí o Vitor Hugo, brincalhão, né, Vitor? Ele falou assim, eu botei na fábrica assim, a nova fábrica da Mercedes vai produzir carros. Porque podia produzir, ele falou assim, achei que ia produzir máquina de lavar. Aí ele falou, é só zoeira. Eu sei, Vitor, você é um parceirão aqui do nosso canal, obrigado por estar sempre comentando, né? Aí o Valdex Costa também é sempre um parceirão nosso. O Pedro Augusto Beck também, falando aqui, reclamando do preço da Toro, também achei caro. Muita gente falando que o conceito Vision Next 100 da BMW, que marcou os 100 anos da marca, horrível. Mas é assim mesmo, cada um tem o seu gosto, né? Eu gosto dessas coisas futuristas, né? A fábrica da Mercedes, deixa eu falar um pouquinho. A Mercedes inaugurou a fábrica em Iracemápolis, eu tive lá, e vai produzir o Classe C e o GLA. Então o Classe C já está em produção, o GLA começa acho que agora no segundo semestre. E é a primeira fábrica de automóveis da Mercedes no Brasil. Ela já tem 2 outras fábricas de caminhão e ônibus, então é a primeira fábrica de automóvel, tá? E o Christian Ramos ainda deu uma puxada de orelha aí, ó. Cuidado com a redundância quando se diz inaugura nova. Claro, Christian, tá certo. É igual lança novo, inaugura nova. Valeu pelo puxão de orelha aí, tá? A gente às vezes vai se viciando em algumas palavras aí. Eu tinha tive um grande chefe, Oscar Gaspar, que falava muito disso. E o professor Hildebrando Campestrini também falava muito disso. Essas redundâncias aí, tá? Obrigado aí para você que está nos elogiando, falando que o programa é muito legal. Tem pouco assinante, me ajuda então, gente, me ajuda a divulgar aí, tá? Vamos ver o que mais aqui. Obrigado aí, Caio, obrigado, Tiago. Quem mais? O Alisson Carlos aqui, ele tá malditos robôs que tomaram o lugar do homem. Isso é numa matéria, rapaz, como é feito o up, uma matéria antiga que a pessoa vai colocando, né?
O pessoal aqui também rebola saveiro para chegar perto da estrada. Vamos ver, né? Numa outra matéria que a gente... Bom, gente, é isso aí. Eu não vou me alongar muito. Já acho que já me alonguei bastante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar semanalmente como esse papo. E eu queria muito que vocês me ajudassem, tá? Vocês que nos seguem aqui, que comentam com a gente, que conversam com a gente, tá? Então, é para quê? Para que você me norteie certinho. A gente vive hoje uma mudança muito grande nos meios de comunicação. Eu sou de um tempo, só uma cultura inútil aqui, eu sou de um tempo, quando eu comecei no jornalismo, onde havia o que o pessoal chamava de comunicação de massa. Eu comunicava com a massa, o jornalista escrevia para uma grande massa. E hoje as massas se comunicam. Então eu realmente preciso ter esse parâmetro aí, tá? Então é isso aí. O João Fuschini e Mário Salgado, cheguem aqui um pouquinho, a gente está fazendo... Pode ser? Mas vem aqui um pouquinho, ó, os dois feras! Abaixa aí que só vai aparecer a pança só. Olha lá, o João Fuschini e Mário Salgado. Qual é a da vez? E aí? É um bate-papo que eu estou fazendo aqui, eu estou até pedindo aqui para a galera nortear. O João teve essa ideia da gente estar comentando o que a gente fala. Pô, vocês estão cheirosos, hein, cara? Tava onde? Pô, tem que ser, né? A gente já é feinho, gordinho, eu, né, pelo menos. Se eu andar pedido, e aí? Como é que eu faço? Então, galera, aí qual que é a ideia aqui? É a gente fazer esse bate-papo, comentar aqui alguns sites. Legal. Mário Salgado aqui do Shopcar, nosso grande parceiro, amigo e irmão, que está sempre aí nos ajudando. Você estava fazendo o que agora? Testando o quê? Estou com a Toro Diesel. Vamos fazer um papo de jornalista, com ela, mas com um técnico da Fiat, né? Fizeram lá? Vamos fazer agora, porque eu estava esperando o horário dele e aí deu uma atrasadinha. Bom, já estou atrasado então, gurizada. Bastante. Semana bem intensa aí, galera, começando aí, grata satisfação aqui de estar com essa turma aqui, essa juventude aqui, com essa força aqui do Auto News aqui, que está sempre aqui com grandes parceiros. Esses dois pupilos aqui que eu falo, pupilo 1 e pupilo 2, o Mário tem uma história longa. Tem pouquinho tempo, desde 2001 só. Pois é, então, e o João chegou mais recente. Tá bom, galera, é isso daí, obrigado aí pela sua companhia, que eu falei, a gente está tentando, estou pedindo aqui para o pessoal agora, me ajudar a nortear isso. Sim. Tempo, duração, quanto que eu falo, né, o que eu falo, entro mais na parte técnica, então vocês aí que a gente tem bastante assinante aí no canal. Legal. Então a gente vai estar, quando eu não fizer, o Mário faz, o Fuschini faz, né, pra gente estar sempre conversando isso aí. Esse papo realmente bastante informal, legal, tá bom? Legal. Galera, beleza? Então, beleza, vamos trabalhar que tá começando a semana. Valeu, abraço. E daquela ideia tua, Fuschini. Eu já tinha feito um, mas eu